E agora com vocês, a palavra dele, o mito Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. Nesse todos incluído todas as autoridades aqui presentes aqui. Já pedi autorização para falar um pouco mais que o tempo de alguns aqui. Saudar os candidatos, os pré-candidatos, os que estão se filiando, na pessoa do Holiday. E dizer a você, Holiday, é questão de errar. Eu acho que eu errei mais que você. Eu sou aqui do Vado Ribeira, aqui do lado, a região mais pobre do estado de São Paulo, e conheci aquele partido antes dele existir. Conheci em 70, nas matas do Vale do Rio Ribeira. Repito, a região mais pobre de São Paulo, mas que tínhamos uma educação de extrema qualidade naquele tempo. E as coisas acontecem na vida da gente. E eu entrei no Exército e depois fui ser vereador no Rio de Janeiro. É o primeiro degrau. E fui vereador em virtude de uma punição excessiva que eu recebi na época. Devia ser punido. Não vou negar isso aí. Mas foi excessivo. E daí eu falei, olha, eu tenho que ver outro horizonte. Servir a pátria de outra maneira. E entrei. Fui o mais votado do Partido Democrata Cristão, lá no Rio de Janeiro. Naquele tempo não tinha internet, nem televisão tinha, só que era peixe para ter televisão. Jornal nem se fala. Um pedacinho de 2 colunas por 5 centímetros, devia estar custando, naquela época, traduzindo para hoje, uns 15 mil reais. E o que falar para você ganhar simpatia, atenção do eleitor e votar em você? Bem, consegui me eleger vereador. 2 anos difíceis. Que marcou lá que foi o único que não aceitei receber um carro oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Um fato que marcou muito. Até porque eu era motociclista, não queria carro. Quem monta em 2 rodas não quer saber de carro. Né? A sensação da liberdade não tem preço. E daí, 2 anos depois, me elegi deputado federal. Fui também o mais votado no Partido Democrata Cristão. 1720 foi meu número. Para vereador foi 17.618. Um número difícil de guardar, né? Tudo bem, daí cheguei em Brasília, em 91. Tinha acabado o período militar com o Figueiredo. E aquela esquerdalha toda, né? Que lutaram por democracia cubana, quando me viu lá, é esse. Só que encontraram resistência, sozinho. E o pau cantava. Tem muitas frases daquela época que ainda ecoam por aí. Olha como o cara não é antidemocrata. Mas, pô, os caras batiam tão pesado, me sobrava o quê? Me sobrava explosões. Aí mantive a linha. E aprendi a votar. Quando eu tinha dúvida em qualquer matéria, eu olhava para o painel. O que o PT está indicando? Sim, eu voto não. E 99,9% das vezes eu acertei. E naquele tempo também não tinha orçamento impositivo. Então, geralmente, os presidentes daqueles anos 90, né, depois, início do ano 2000 também, ele esperava juntar uma quantidade de matéria que interessava para ele, e daí, como o orçamento não era impositivo, ele fazia aquela proposta, ó, quem votar eu libero, quem não votar eu não libero. Isso, inclusive, ocasionou muitos atos, realmente, de corrupção em Brasília. É o episódio das ambulâncias e tantos outros. E teve ano que eu não apresentei o orçamento, eu não apresentava a proposta de emenda orçamentária, porque eu não vou me submeter a votar o que eles querem, como a reeleição de uma pessoa lá atrás. Esse grito que nós temos que ouvir. Pô. O grito é o produto do amor ali. O produto do amor são noites sem dormir. Entre outras coisas. Mas é o nosso futuro que está ali. Então era diferente o parlamento brasileiro. Bastante diferente. Eu conheci lá na minha frente o Ulisses Guimarães, né, o
próprio Michel Temer, que foi presidente da Câmara várias vezes, e tantos outros nomes. E o Ulisses Guimarães tinha votado em Castelo Branco para presidente lá atrás. Eleição indireta. Mas não é isso que está em jogo. A gente aprende com o tempo as coisas. Onde errou, o que deve fazer para mudar. Eu era, por exemplo, uma pessoa que era estatizante. Eu mudei. Não liberal 100%. Tem certas coisas que a gente tem que preservar. No meu governo, queriam privatizar a Casa da Moeda. Falei, que pipoca é essa, pô? Você vai encomendar um navio de dinheiro, papel moeda de tal país. Pode chegar outro, para outro porto. De papel moeda aqui para dentro também. Tem certas coisas que tem que ser nossa. Não dá para você passar para frente. Como entendo o trabalho da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, agora, 90% das estatais não tem razão de ser. Porque ela serve para acomodar pessoas que nunca trabalharam na vida, que não têm competência para nada, como nós estamos vendo agora, o loteamento de cargos aqui pelo Brasil. Mas tudo bem. E o tempo passou e eu resolvi, em 2014, vou disputar a presidência. Maluco, né? Isso é maluco. 2014, o PP não quis me dar legenda. Tudo bem. Daí, 2018, foi agora ou nunca. E consegui, às duras penas, um partido, e já vinha trabalhando desde o final de 2014, e comecei a andar pelo Brasil. Às vezes eu olhar para a minha cara, vendo no espelho, e falei, você está maluco, cara? O que você está pensando? Onde é que você vai chegar? Teve até, quando eu lancei o João 8,32, que eu entendo a Bíblia, até para quem não acredite, ela é uma caixinha de ferramenta para o ser humano. Se você estiver bem orientado, você vai lá, pega um versículo, uma passagem, serve para você. E tinha uma jornalista da Veja, uma loura, né, bastante vistosa, que foi me entrevistar e falou, você com esse papinho de conhecereis a verdade vos libertará, tu não vai chegar a lugar nenhum. Falei, então eu não vou chegar, pô. Para fazer igual aos outros, eu não sou candidato. E alguns perguntavam para mim muitas vezes, né? Pô, qual o seu futuro? Eu falei, eu tenho dois, Planalto, né, ou a praia do Planície, lá na Barra da Tijuca. E quando acabou a eleição, eu falei, me dei mal, me elegi presidente. Por que isso aí? A incompreensão, o falta de sentimento, o que é o Brasil. Eu andei pouco pelo mundo. Né? Em 2018, era um pré-candidato, fui com meus filhos e o Onyx, conhecer ali Japão, conhecer Coreia do Sul, estive em Taiwan, e passei por Israel também. Eu sempre falo, né, eu acho que o que mais deve nos marcar, o Holiday, o norte para a gente, é olhar o Estado de Israel. Ele é menor do que o menor Estado brasileiro, que é Sergipe. O que eles têm? Não tem nada. Lá não tem nada. Então, eu costumo dizer, olha o que eles não têm, veja o que eles são. Quantos prêmios Nobel da Paz eles têm? Ou quantos prêmios Nobel eles têm? Olha nós. Olha o que o Brasil é e o que nós não somos. É uma vergonha para nós. Uma vergonha. E isso, obviamente, essas viagens, me fez montar um ministério. Quem é o Marcos Pontes? Era conhecido apenas como um astronauta do Hemisfério Sul, um cara que esteve a 400 quilômetros de altura, né, que vale uma distância daqui ao Rio de Janeiro, uma bagagem cultural enorme. Esse cara tem que ser o ministro da Ciência e Tecnologia, porque um outro que, lá de trás, não sabia a diferença de gravidade para gravidez. A gente podia esperar o quê desse ministério? Nada. Nada. E ele abriu polo, centro pelo Brasil, universidades, estimulou. Como o Cicloton em Campinas tem já a bateria de nióbio. O que é a bateria de nióbio grafeno? Que o pessoal em 2016, 2017 batia em mim, né? Convido o nióbio para ser vice. Né? Ou grafeno. É uma bateria que é recarregável em 10 minutos. Podemos esquecer até com o potencial que nós temos de energia solar aqui no Brasil, entre outras fontes, esquecer aqui a questão dos combustíveis fósseis. E ele trabalhou nessa área, fui na UX, lá em Caxias, vi o nosso laboratório, né? Tive na Mackenzie aqui, foi em 17, visitando a Universidade de Mackenzie aqui. Na saída tive que chamar a polícia para não ser linchado. Aí fui lá conhecer, fui lá na montanha de grafite em Miracatu,
cavoquei lá um meio saco, entreguei uma parte aqui para a universidade e começamos a montar os ministérios. Né? Quem vai para o Ministério da Agricultura, eu sabia como não funcionava a agricultura. Se um partido indicasse, aquele partido atendia basicamente as pessoas daquele partido. E não como um todo a nossa agricultura. Veio a Tereza Cristina, uma aquisição fantástica. Como, por exemplo, a parte técnica, né? E de gestor do Tarcísio, no Ministério da Infraestrutura. Quem tinha balsa no Brasil é revoltado comigo. A gente escolhia os locais que tinham balsa, vamos botar uma ponte lá. Vamos ajudar aí a escoar o que nós temos aqui no Brasil, os transportes, etc. Entre tantos e tantos outros nomes. A defesa, voltei com militares para lá, tive alguns problemas, mas foi um bom trabalho que a defesa fez, né, enquanto eu estava na presidência da República, e montamos, então, um ministério que, por coincidência ou não, pôde fazer frente à questão da pandemia. Como é que a gente ia enfrentar a pandemia com feche tudo? Como é que fica a economia? A imprensa bate em mim, está preocupada com a economia, quer mais que todo mundo morra. Pô, pessoal, se a economia para, o pessoal morre de fome. Lutamos pela liberdade médica. O médico tem que ter autonomia para decidir o que falar, o que receitar, perante uma doença que ninguém sabe o que ela representava. Graças a isso, conseguimos ali, com a equipe econômica montada pelo Paulo Guedes, criar o auxílio emergencial, os programas que evitou a queda de desemprego no Brasil, né? Naquele ano, a Lei da Liberdade Econômica, depois da questão do auxílio emergencial, como continuidade àquilo, o nosso governo, via Banco Central, criou o PIX, que passou a ser uma coisa fantástica. O mundo, vários países do mundo todo querem a nossa tecnologia, que nos debates eu falei que ia ser taxada pelo outro lado. E a verdade está aí. O outro lado, né, que o pessoal que nunca trabalhou na vida, eles querem arranjar dinheiro taxando quem produz. Quem conseguiu ler com alguma atenção ou pedir informações, porque é complexo você discutir a PEC da reforma tributária, vai entender. Estão dando uma carta em branca para um cara aí que tem orgulho de ser chamado de comunista. Taxações extras, imposto progressivo na herança, possibilidade de criação de novos impostos, e uma única certeza, vocês vão pagar mais. Eu acho que seria diferente. A reforma tributária, eu vinha fazendo com o Paulo Guedes. Reduzimos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos, zeramos imposto de importação de muita coisa, como games, jet ski, veleiro, pneus de caminhões, peças para tratores. Isso tudo é vantagem. Quando a gente zera o imposto de jet ski, o cara está pensando no rico. Pô, na Marina tem um montão de gente pobre que vive disso. Estimula o turismo. Facilitamos a aquisição da carteira de habilitação para jet ski. Facilitamos a habilitação de hidroavião. O Brasil é uma pista. O Brasil é uma grande pista para hidroaviões. Quero o turismo de hidroaviões na Amazônia, para mostrar para o mundo que aquele trem não pega fogo. Hoje o Canadá está em chamas. Ninguém fala nada aqui no Brasil. Ninguém, quer dizer, a mídia tradicional, né? Não fala nada. Todo ano pega fogo na Califórnia, ninguém toca no assunto. Quando aqui alguém exagera na festa de São João, aquilo passou a ser um foco de calor aqui no Brasil. Problemas, pancada. Pancada por quê? Porque o país é maravilhoso, ninguém tem o que nós temos. A quem interessa? Leva-se em conta alguns países europeus, países mais do norte. Interessa eu ou um entreguista na presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer assim? Desde quando eu assumi, falava que ia dar um golpe no Brasil. O tempo todo, é golpista, vai dar golpe, não sei o quê, não tem amor à democracia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você não vira um ato meu.
Mesmo quando tiraram o Ramagem, não deixaram o Ramagem assumir, tá? Revoltado, chateado, mas mantive a adesão. Toda semana tinha uma adesão judicial em cima da gente. Tem 48 horas, 24 horas para responder. Até agora não vimos nenhuma ação. Ações entraram, mas nenhuma decisão. Terminamos o nosso governo com números muito melhores do que eu recebi em 2019. Alguma coisa errada aconteceu? Sim, acontece. Acontece. Não dá para a gente satisfazer a todo mundo. Alguns acham que o presidente pode muita coisa. Eu costumo dizer, se tiver um caminhão lá fora cheio de tijolo, eu escolhi um de vocês, vai lá, descarrega em meia hora. Você não vai descarregar em meia hora. Nem se você for o presidente da República. Mas se todos nós formos lá, a gente vai descarregar esse caminhão em meia hora. Então tem certas coisas que cobravam de mim, mas eu não tinha como fazer sozinho, da ordem que cumpre. Não é assim, pessoal. Aqui não é quartel. Tem certas coisas que você tem que fazer em conjunto. Talvez não tenha tido a capacidade de convencer pessoas próximas de mim e ajudar a fazer aquilo dentro das 4 linhas. E daí? O que aconteceu? Bem, tivemos as eleições. Eu não esperava perder as eleições. Eu não esperava por quê? Porque a eleição que eu sei é você ser reconhecido no Brasil todo. Quem viu uma motocicleta aqui em São Paulo, uma coisa inacreditável. Tá? As nossas andanças pelo Brasil, Nordeste, o Norte, né? As imagens de 7 de setembro, que vocês foram, nós fomos proibidos de divulgar as imagens de 7 de setembro, que aconteceu em Brasília, aconteceu em São Paulo, aconteceu lá também em Copacabana, porque em grande parte, tem muita coisa para falar, em grande parte, né, houve uma ação por parte de outros órgãos fora do Executivo que impediram você de mostrar muita coisa. E nós sabemos qual era o interesse. Como eu vi aqui, há pouco tempo, o Merval Pereira dizendo, balbuciando, né, com a voz embargada, ou até alguns do Supremo, voz dele, foi o que disse, que se gabam de ter salvado a democracia no Brasil. E ato contínuo ele complementa, entregando para essa turma que está aí, entregando para comunistas, para um cara que bate no peito e fala, tem orgulho de ser comunista, que recebe com tapete aqui o Maduro. Eu fui lá em Roraima, vi como chegavam os venezuelanos, em média 600 por dia, ainda bastante debilitados, a maioria mulheres e crianças, como chegavam. Eu fui lá, não botar um tapete vermelho, mas dar condições de vida, de recomeçar uma vida a esse pessoal, e não com tapete vermelho em Brasília. Alguém acha que com essa política que nós temos no momento, podemos sonhar com dias melhores? E tem certas coisas que não acontecem como raio. Vão acontecer devagar. Eu entro aqui na parábola do sapo fervido. Se a temperatura subir muito mais, acabou a nossa esperança. E, obviamente, o desafio de como resolver esse assunto passa por todos nós. Eu sou um ex agora, que tenho coragem, né, e a alegria de conversar com vocês. Tá, esse ex mais amado do Brasil saiu no CEPAC. Eu fui mais aplaudido que o Trump lá no CEPAC. E quando eu estava falando, depois que um homem falou pela 3ª vez, com voz bastante característica, mais ao sul, né? Eu te amo, tchê. Daí eu respondi, eu sou o ex mais amado do Brasil. A gente vê, essa semana, mais um padre foi preso na Nicarágua. Lá, o Ortega pode disputar eleições tranquilamente. 6 ou 7 opositores estão presos. A Bolívia vai no mesmo caminho, a Venezuela, idem. A Maria Corina perdeu direitos políticos por 15 anos. Aqui o sistema resolveu se antecipar. Vamos tornar o cara inelegível. Agora, o que é tornar inelegível? Você tem que ter cometido alguma coisa, né? Reuniu-se com embaixadores. Pô, Dilma se reuniu em 2016.
E ela foi explícita. Pediu apoio dos embaixadores, né, junto ao seu chefe de Estado, contra o impeachment. Ele atacou o sistema eleitoral. Tudo é ataque. Falar sistema eleitoral passou a ser ataque. Falar do Supremo é ataque, falar do TCU é ataque, tudo é ataque. Agora, o que eu ataquei? Eu destrinchei o inquérito de 2018. Esse inquérito de novembro de